A metodologia PBL, sigla em inglês de Problem Based Learning, que significa aprendizagem baseada em problemas, é talvez a que vai mais longe na proposta de ensino centrado no aluno e que, por isso, depende muito da iniciativa e da postura ativa dele. Ao mesmo tempo, é uma metodologia que pode favorecer as instituições de ensino a oferecerem aprendizagem ativa sem a necessidade de grandes investimentos em infraestrutura. Porém, para professores, instituições e, por que não, também para alunos, é a metodologia de aprendizagem ativa mais desafiadora de todas, porque quando não dá certo, causa enormes problemas. É o que comenta o professor Per Christian Braten. Dentre as 3 metodologias inovadoras em foco na atualidade, o PBL, a sala de aula invertida e a sala de aula de aprendizagem ativa, o mais antigo é o PBL, década de 1960 a 1970. É uma metodologia de aprendizagem ativa adotada por inúmeras universidades no mundo inteiro. No Brasil, por exemplo, tem cursos superiores inteiros adotando essa metodologia. O curso de Medicina na Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, usa essa metodologia integral ou parcialmente em várias disciplinas. Entretanto, a meu ver, é dessas metodologias inovadoras a de mais difícil implementação, demandando muito planejamento e treinamento dos professores envolvidos. Um pressuposto fundamental é que, para resolver o problema proposto, o estudante ou equipes de estudantes precisam estudar todos os assuntos do plano de estudos. Os riscos mais importantes são problemas triviais ou incompletos, a falta de coordenação e condução por parte dos professores e coordenadores, os tutores. Os cuidados são cuidadosa preparação dos problemas, constante acompanhamento dos grupos e a exigência constante de relatórios e apresentações de resultados e soluções. É importante, a título de contribuição, salientar que na internet encontram-se inúmeros exemplos de problemas de muitas disciplinas. Como vimos ao longo deste curso, em vários exemplos, as metodologias de aprendizagem ativa são muito centradas nos alunos, buscam o trabalho autônomo e a interação entre eles. No entanto, seja na sala de aula tradicional, nas atividades da sala de aula invertida ou ainda nas dinâmicas promovidas na sala de aprendizagem ativa, a presença do professor como orientador rotineiro é muito forte. A agenda de encontros com o professor, no mínimo semanais, e uma programação de atividades contínuas ao longo do semestre letivo conduzem o processo de aprendizagem. Com a metodologia de aprendizagem baseada em problemas, PBL, isso muda muito, porque o nível de autonomia do aluno é muito alto. De tal forma que a estratégia acaba dependendo de uma programação, estruturação e supervisão diferenciadas. A professora Adriane Franco, que é farmacêutica, mestre em biologia, professora de toxicologia e farmacotécnica homeopática na Univiçosa, utiliza esta metodologia e relata sua experiência como muito positiva. O trabalho com metodologia PBL foi bem interessante e até em alguns momentos gratificante, que a gente consegue trabalhar com alunos de uma maneira diferente da sala de aula. Nós não temos mais aquele poder como professor de estar lá na frente e passando a informação. O aluno ele busca informação e isso é muito importante para o aluno, porque no dia a dia, na prática de trabalho, vai ser o que ele vai ter que fazer mesmo realmente. Então a gente coloca uma situação prática e ele acaba tendo que fazer o que na prática ele iria fazer normalmente. A minha dificuldade inicial foi de iniciar, elaborar um plano de trabalho com esses alunos. Então, num primeiro momento, era deixar esse plano de forma que ficasse entendível para o aluno, o que ele deveria fazer, qual seria o comportamento dele e o que ele deveria desenvolver durante a disciplina em si. Esse foi o principal, o entrave mesmo inicial. Depois, as dificuldades, na verdade, elas passaram a ser mais um temor do aluno não corresponder, que com o passar da disciplina ele acabou correspondendo e entendendo o formato da disciplina. Ao contrário das disciplinas lecionadas convencionalmente, que utilizam ou não metodologias ativas, a PBL
não conta com um horário de aulas. A base para o aprendizado de um conteúdo não será dada pelo professor na sala de aula. Será alcançada pelo próprio aluno durante a solução de um problema ou de um conjunto de problemas. Esta característica tem levantado diversos questionamentos por parte de professores e gestores de escolas. Será que isso significa reduzir o papel do professor? Será que a PBL vai reduzir tanto a importância do profissional como o seu espaço de atuação? Seria essa metodologia, na verdade, uma solução fácil para problemas estruturais da escola? A resposta para estas perguntas é negativa. Embora não seja como aqui, na sala de aula, onde sua presença é constante, na PBL o professor tem um papel central, semelhante ao papel que tem nas demais metodologias ativas. É ele quem vai garantir as condições necessárias para que o aluno consiga chegar às soluções dos problemas propostos. Na PBL, assim como nas aulas que utilizam as demais metodologias ativas, a atuação do professor depende de sua capacidade para dialogar e resolver conflitos. Há necessidade de muita clareza em suas exposições e de saber conduzir um tema de forma que o aluno possa, por si só, chegar às suas conclusões sem que a resposta seja dada antes. O professor precisa ter em mente que não é o resultado da solução do problema que interessa, mas o processo de solução. O professor, então, ele deixa de ser o personagem principal, né? Então, ele passa agora, na verdade, a dar os subsídios para o aluno percorrer sozinho e elaborar todo o projeto, né? No caso, o desenvolvimento dos casos clínicos, por exemplo, com o material que o professor passa. Além disso, o professor está disponível o tempo todo para que esse aluno possa recorrer a ele, né? Nos momentos de dúvidas. Então, a gente deixa de ser o personagem principal, deixa de ficar somente lá, né, expondo, sendo aquelas aulas expositivas e passa a ser, na verdade, um auxiliar, um coadjuvante. Como a gente não tem aquela necessidade de estar dentro de sala de aula, a todo momento a gente tem que, obviamente, planejar um cronograma com esse aluno previamente, né? Então ele deve ter esse acompanhamento durante todo o período da disciplina. Para evitar que ele se disperse, que ele simplesmente perca o interesse, a gente sempre ainda tem, né, aquele papel de cobrar os resultados e, ao mesmo tempo, marcar encontros para que ele possa vir e tirar suas dúvidas. Então, apesar de não ter as aulas presenciais, ainda assim é necessário alguns encontros com esse aluno durante o período da disciplina para exatamente evitar que ele se disperse e não consiga concluir a disciplina. Na PBL, o professor terá de gerenciar o conteúdo trabalhado e conduzir os estudos, tendo como objetivo ganhar cada vez mais a confiança dos alunos. O comprometimento com o processo é fundamental para que seja gerado também o comprometimento dos alunos.